E aí começou. A live de hoje, a gente está falando sobre um tema muito especial, que é a religião versus, entre religião e o evangelho, né? O que a religião ensina e o que o evangelho nos mostra, que é tudo o contrário. Então, para os irmãos aí que estão chegando, esse é o que a gente vai trabalhar sobre isso hoje. É um pôster, né, que o pai me deu já tem um tempinho atrás, que fala sobre dizer religião, hora marcada, lugar específico, grupo seleto de pessoas, liturgia ritualística e repetitiva. Isso que a religião pratica, né? Isso que a religião tá praticando agora. E o evangelho é o contrário. Quer dizer, a toda hora, em todo lugar, com todo mundo que quiser ouvir, livres para adorar em espírito e em verdade. E há uma diferença muito grande quanto isso. A religião propõe uma coisa, mas o evangelho nos ensina outra coisa. Então, o, o capítulo, né, que o Pai nos ensina através do seu Filho, o que Yahushua HaMashiach nos ensina a respeito disso, está em João capítulo 3. E vamos ler um pedaço dele, porque ele tem, assim, só coisas reveladoras mesmo, né? Que a religião não ensina porque não interessa a eles. Não interessa porque não dá lucro, né? Se eles falarem o evangelho, não dá lucro, não vai dar lucro. Mas como a gente não ganha dinheiro enquanto isso, não é isso que o Pai quer, e a gente acredita que de graça receber se dá de graça, então a gente fala a verdade mesmo. Doa quem doer e gosta quem gostar. Muita gente larga a gente. Mas aconteceu com o Messias também, então a gente não está nem aí com isso. Falar a verdade, falar que muita gente vai embora. Diz, João capítulo 3, diz, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então já começa uma revelação muito grande. Ele era judeu, era religioso, principal entre os fariseus, era um fariseu principal entre os judeus, hein? Então ele era religioso. Esse era o problema dele, né? Então é totalmente diferente. Mas ele estava querendo aprender sobre o Evangelho, estava interessado no Messias, queria ouvir do Messias, né? Este foi ter de noite com Yahushua e disse-lhe, Rabi, Rabi significa mestre, né? Em hebraico. Bem sabemos que és mestre vindo do Altíssimo, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se o Altíssimo não for com ele. Então, olha só, ele era religioso, mas ele já estava se convertendo. Ele já sabia, o Pai já tinha falado através do Espírito, que ninguém podia fazer o que o Messias fazia, o que o Mestre fazia, se não fosse que o Pai estivesse com ele, né? Ele era religioso, tinha conhecido, era um príncipe, como fala aqui no 1, né? Era um fariseu, príncipe dos judeus. Imagina, o cara estava bem empapado da religião judaica, conhecia bem a Torá, conhecia bem o Velho Testamento, mas o Espírito Santo falou com ele. Esse é meu filho, ele tem um Novo Testamento, ele tem novas revelações, escuta ele. É muito legal isso, né? Então ele foi de noite para ver o Messias. Por que ele foi de noite? Porque ele tinha vergonha, ele tinha medo que os colegas deles de religião descobrissem ele. Mas ele foi na calada da noite, escondido, para que... Aconteceu comigo, quando o pai me chamou, fiquei 2 anos na religião, como pastor, mentindo às pessoas. Mas o pai falando comigo, mas eu tinha vergonha, né? Então ele foi de noite, está falando aí, né? Então ele foi de noite ter com o Messias. Bem sabemos que és mestre, né? Ele falou, por isso que ele foi de noite, com vergonha de alguém ver ele, né? E buscando o Messias, filho de alguém que não tinha nada, que rejeitava o judaísmo,
Então, se os colegas de profissão religiosa vissem ele, ele estava lascado, né? Mas mesmo assim, o pai falando com ele. Ele falava, não, eu vou ver porque que... Aí, versículo 3. Respondendo Yahushua, ele disse, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Por que o reino do Pai, né, do Altíssimo? Por que ele falou isso? Senão, o que acontece com os religiosos hoje? Acontecia com a gente. A gente via as coisas na carne. A única coisa, as coisas do Espírito se entendem no Espírito. Isso que ele está falando aqui. Em verdade te digo, que se você não nascer de novo, nascer no Espírito. É, não na religião, né? Muitos Não na nascem de novo religião. na religião. É exatamente. Não pode ver o reino do céu. Por isso que muita gente está dentro da religião, dentro das igrejas, e não consegue enxergar as verdades do Evangelho, briga com a gente, xinga, acusa, porque está na carne, não se converteu ainda. Né? E isso é o que acontece, e estava acontecendo aqui. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Pegou? Eles Entendeu na veem na carne. carne. A gente via na carne também. Se não fosse o Espírito, a gente não estava vendo o Espírito. Nós não somos melhores que ninguém. Só que ele estava vendo na carne aqui, né? E a Rússia respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do Pai, do Altíssimo. Nascer da água como? Quando a maior parte do nosso corpo é água e o ser humano é gerado dentro do ventre da mãe da água. Por isso que muitos partos naturais são feitos na água. Por isso que ele fala que ele nascido da água e do espírito, quando nasce, a pessoa nasce da água, nasce na carne. Quando rompe a bolsa, sai muita água. Né? Por isso que ele está falando aqui. E do espírito, nascemos da água na carne e nascemos do espírito através de aceitar a verdade do evangelho. Né? É o que está falando aqui. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Pronto, fechou a questão. Essa nova criatura que o Messias quer fazer de nós é no espírito. Por isso que tudo novo, tudo novo. Esses rituais já era, não são mais esses rituais que a religião ensina, né? Diz, não te maravilhes de ter dito necessário você nascer de novo. Por quê? Por isso que a gente não aceita reformas, né? A religião inventa isso para confundir as pessoas. São espíritos malignos, né? Porque a reforma não mexe na estrutura. Nascer de novo, como está falando aqui, mexe em tudo. Tira a estrutura, tira tudo, faz tudo novo. Vocês necessitam nascer de novo. Então, a gente não aceita a reforma. Reforma não é o Evangelho. O Evangelho nunca falou em reforma. O Evangelho falou em tudo novo. Mas as pessoas preferem ouvir os homens, né? Os pregadores que estão por aí mentindo e confundindo as pessoas. Aqui que está o versículo que a gente o motivo da live, né? Disse: o vento assopra onde quer, o vento sopra onde ele quiser, é o Pai que determina. E ouve-se a sua voz. Escuta, nós escutamos a voz do vento, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha que interessante. Exatamente. Nicodemos respondeu. Nicodemos estava viajando, não estava entendendo nada. Estava viajando legal, Nicodemos. Hein? Aí Nicodemos responde: como pode ser isso? Tipo, o quê? What? O que aconteceu? Eu não estou entendendo nada. Porque estava na carne, não estava no espírito. Né? Aí o Messias fala de novo. Na verdade, te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Isso acontece hoje. Nós, né, o Messias está falando aqui, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Nós vemos o Pai agindo todos os dias, toda hora na nossa vida. Nós não falamos de coisas que ouvimos, que lemos, que alguém nos contou, não. Nós falamos de coisas que vivemos todos os dias, no Espírito com o Papai. É o que está falando aqui. Se vos faleis das coisas terrestres e não cresces,
Como crereis se vos falar das celestiais? Por isso que muita gente não acredita, porque não tem o espírito para entender as coisas do espírito. Não tem. Chegou alguém? Não? Não tem o espírito para entender as coisas do espírito, né? Mas o 8, volta para o 8, diz João capítulo 3, versículo 8, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Que tem a ver com o pôster que o pai me deu há um tempo atrás, que diz: a religião é a hora marcada, lugar específico, grupo seleto de pessoas, liturgia ritualística e repetitiva. É o que a religião ensina, né? O evangelho a toda hora, em todo lugar, com todo mundo que quiser ouvir, livres para adorar em espírito e em verdade. Olha a diferença. Essa é a grande diferença. Por isso que está falando aqui no versículo 8. O vento assopra onde quer, o vento assopra onde quer e ouve-se o seu som, né? Ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É isso. Muito simples. É Exato. muito. Só não entende quem não quer receber o Espírito do Papai. Porque Muito, muito se ouves simples. a sua voz, pode pôr a voz do Pai, né? Então, quem é nascido no Espírito vai ouvir a voz do Pai, mas não sabe para onde o Pai vai mandar a pessoa, Não quando vai sabe, mandar, não sabe. e sabe, só ouve, só e obedece, segue essa voz do Pai. É exatamente. Por isso que o reunir agora no Evangelho, no Espírito, é a toda hora, em todo lugar, onde o Pai nos levar. Onde que eu vou reunir? O religioso gosta de falar muito isso, né? Ah, mas está na Bíblia que a Congregar. gente tem que reunir, congregar. Né? A gente está congregado, os irmãos É, estão aqui ouvindo a gente, estamos congregados no Espírito. A gente está congregado agora, nesse exato momento, congregado no Espírito. A toda hora, em todo lugar, em todo momento. Por isso que não sabes, eu não sei onde eu vou agora. Saio daqui, o Pai me leva, eu vou congregar com alguém lá embaixo. A toda hora. Isso é nascido do Espírito. Na carne precisa horário específico, hora marcada, lugar determinado, pessoas específicas. Isso é carne. Tudo marcadinho, tudo certinho. O Evangelho, o que o Messias fazia era exatamente isso. Onde ele ia, mandou os discípulos aonde? Lugar não, manda, vai pelos caminhos, você para lá, você para lá. Vai onde o Espírito levar vocês. Isso é o Evangelho. E nós, por isso que somos livres para adorar. Adorar o Pai não é somente música, é obedecendo à vontade dele. Isso é adoração verdadeira. exatamente. Louvado seja o Papai. É isso. Curtinho, rapidinho. Ah, sobre o Sim, congregar, irmão, queria fazer um adendo que nós congregamos com o Pai e com o Filho também, sim, sim, né? sim, Eles exatamente. falam que tem que, ninguém congrega sozinho, né? E você fez até um pôster sobre isso, né? Falando Sim, que, claro, exato. quem não tem o pai nem o filho sempre está sozinho, né? Então Sim, vai estar sozinho, não vai ter com quem congregar. sim, Mas quem tem o exatamente. pai e o filho congrega todos os dias com o pai e o filho e com quem o pai e o filho pôr no caminho da pessoa, né? Exatamente. Exatamente. Exatamente isso. Louvado seja o Papai por isso. Aleluia! Aqui o irmão William Jimenez e eu Aleluia. sou o Carlos Tolosa. Mais uma live para você falando do verdadeiro evangelho. Não se deixe enganar pelos falsos religiosos. Escuta bem o que o Pai disse no evangelho, o que o Pai disse através do seu filho. Não se deixe enganar. Graça e paz na sua vida, na sua casa. Um lindo dia, um lindo resto de vida para vocês. Até mais, irmãos. Graça e paz.